você é feliz? E o que te falta para ser feliz, se não é? Então, não é uma pergunta que está querendo trazer um paz e amor aqui, é realmente de conexão. Você se sente feliz? O que te falta, então, se não é? E eu tenho certeza que alguns estão pensando assim, tá, beleza, em alguns momentos do dia ou em alguns momentos dessa quarentena eu me sinto bem, ou dessa vida. É uma grande montanha-russa, uma grande gangorra. E eu queria trazer alguns achados, algumas referências para a gente ampliar nossa visão sobre felicidade. Porque, inclusive, no nosso cancioneiro popular, as músicas, a gente tem algumas, né? Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito. Então, o que mais? Felicidade voa no ar, então está longe, está distante. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Então, povoa um pouco o nosso inconsciente, essas metáforas que a gente muitas vezes tem como crença. Queria trazer uma ampliação dessa visão, que é um pouco do conceito que um dos principais nomes da psicologia positiva, que é o Martin Seligman, traz sobre o que é felicidade. Então, felicidade, segundo ele, inclusive, vai além de ser alegrologia, ou dessa emoção que muitas vezes a gente associa com felicidade, que é esse sentimento de prazer, essa dopamina. Então, segundo ele, esse é um dos ingredientes. Ele traz mais dois. Então, quais são os ingredientes? O primeiro, ele chama de vida de prazer. São os elementos das emoções instantâneas positivas, as dopaminas da vida. Então, vamos lá. As comidas, bebidas, compras, festas, esses prazeres que nos deixam alegre, feliz, com prazer, mas que são voláteis, que se esvaem a partir do momento que eles acabam. Obviamente, a gente pode alongar essa sensação aplicando os conceitos de mindfulness, então, atenção plena, aproveitar cada momento. Então, isso é possível, mas felicidade vai além. Então, esse é um dos ingredientes, mas tem um segundo, que tem um peso um pouco maior, que é a vida de engajamento, que é a vida de se conectar e com a minha expressão. Aqui não é o Martin Seligman falando, é o Bruno, com o brilho nos olhos de fazer aquilo que se faz. Aqui para Curitiba, as pessoas vão entender um pouquinho melhor. Talvez para o resto do Brasil vão ficar, nossa, aqui é o tesão de ser feliz, é o tesão de fazer o que se faz. Em Curitiba, a gente é uma expressão mais comum, tá? Tesão é esse brilho no olho, esse prazer. A gente usa muito isso aqui, tá, gente? Traduzindo, tecla SAP. Terceiro ingrediente, e talvez aí o mais importante, segundo o Martin Seligman e as pesquisas, é a vida de significado, a vida de propósito, que é fazer algo maior do que eu mesmo, que é estar conectado com uma causa maior, um impacto nas pessoas. Então, a gente entende, é provado que essa ação proativa de atos de serviço, de reconhecimento do outro, também prolonga essa sensação de positividade, de felicidade, assim como o engajamento, que é esse flow, que a gente não vê o tempo passar, o tempo para quando a gente está fazendo alguma coisa que é prazerosa, é positiva, é aquela... E aí é mais uma pergunta para vocês. Tem alguma coisa que vocês fazem que o tempo para, que vocês, quando olham no relógio, caramba, já passou? Então, aqui a gente está falando de um dos ingredientes que é a vida de engajamento. Então, a mistura dessa equação que tem um peso maior para esses dois últimos itens, a vida de engajamento e a vida de significado. É aí a minha conexão. Qual, então, você já parou para pensar qual é o seu propósito? Qual é que conecta um pouco esses ingredientes, que conecta a sua vida de prazer, que conecta a sua vida de engajamento, de flow, de não ver o tempo passar, de tesão, de brilho no olho em fazer o que faz, e de propósito, significado? Para essa pergunta, eu tenho um caso e aí de um grande amigo num desses bate-papos da vida que a gente tem. E quando eu estava falando sobre propósito, esse meu amigo, um cara muito inteligente, muito perspicaz, um cara que eu admiro muito, inclusive falou o seguinte: falou, Brunão, para mim,
propósito é palavrinha de RH para, né, iludir as pessoas, para manipular, para persuadir, é coisa de livro de autoajuda. Me desculpa, mas essa é a minha opinião. E aí eu fiz uma pergunta para ele, falei assim, cara, e o que que você faz lá na empresa que você trabalha, que o que que você faz, o que que você gosta de fazer? Ele começou a relatar um pouquinho de que do que ele gostava de fazer na gestão de projetos que ele fazia, que ele curtia muito aquilo, então ele falou da vida de engajamento dele, desse ingrediente, ele tinha muito brilho no olho, aquilo, e que ele faria em qualquer outra empresa que não aquela, isso é uma coisa que a gente perguntou também. E por fim, quando ele terminou, ele falou assim, cara, de verdade, o meu legado fazendo o que eu faço, que é gestão de projetos, é documentar os projetos como ninguém, é deixar as decisões claras para as pessoas. Eu nunca omiti uma decisão. Esse é o meu legado. Eu falei para ele, cara, então troca por legado a palavra, o propósito. Pode ser que esteja meio, né, contaminada a palavra, mas troca por legado. E o mais legal, que é um cara muito intenso, muito inteligente, um racional, com uma intensidade muito grande, 4 ou 5 dias depois, ele, numa situação, ele pediu a conta, mas ele vai levar esse legado para onde ele for. Então, acho que é uma provocação aqui para... E cada um de vocês, já pararam para pensar qual é o teu legado, o que que você faz que consegue comungar, unir esses ingredientes? E aí, uma segunda pergunta que alguém... Pô, não sei, Bruno, não sei. Você está falando para mim isso nesse momento, que nem para o William Bonner, né? Não sei, né? Respondendo aí. E eu quero, então, trazer, então, como revelar esse meu propósito. E a palavra revelar, ela tem um significado especial aqui, por entender que não é o ambiente externo, não é uma fórmula mágica, não é um pozinho de pirim-pim-pim, não é um curso, e sim aquilo que você busca em você. Então, revela porque está em você a busca por essa combinação de ingredientes. Eu quero trazer algumas perguntas para que vocês pensem um pouquinho em como revelar, então, o seu propósito. A primeira questão que eu quero trazer aqui, antes das perguntas, algumas referências, é que o propósito não é algo que vai se revelar apenas por você colocar no papel ou por ter uma grande iluminação. É sim a grande oportunidade que você se dá de prestar atenção no aqui e agora e de se auto-observar. O que você está fazendo, como você está sentindo o seu trabalho, a sua vida, as suas relações, todos os pilares da tua vida. Então, aqui é viver a vida curtindo aqui e agora. Eu sempre falo isso, que para mim o grande segredo é o que eu chamo de intensidade, essa conexão com o aqui e agora, essa conexão com você primeiro e com as pessoas, para poder prestar atenção e se perguntar o que eu gosto, o que eu não gosto, como que eu estou sentindo, e medir um pouco da tua temperatura e se experimentar em caminhos, manter caminhos que são positivos, prazerosos, de engajamento e que revelam significado. Ou mudar essa rota quando não sente que tem esses ingredientes aí nesse caldeirão. Então, o primeiro ponto é preste atenção na tua rota, curta a paisagem. Então, aqui eu vou trazer a metáfora que alguns de vocês já devem estar colocando, inclusive no site, aí no chat, que é felicidade é curtir o caminho, é curtir esse caminho e não é um ponto final. Então, trago um clichê, mas que de verdade é o grande segredo dessa equação. O segundo ponto é a relevância emocional. O que eu quero dizer com relevância emocional? Eu quero dizer que a gente, a partir do momento que a gente presta atenção nesse caminho, que a gente possa também prestar atenção naquelas histórias e aqueles momentos que são carregados de emoção e de significado para a gente, tanto na nossa linha do tempo da nossa história, quanto no nosso aqui e agora, prestar atenção o que bate o coração mais forte, o que eu quero realmente me propor a fazer, o que
faz eu acordar e tirar a cabeça do travesseiro e buscar, né, fazer no meu dia, que eu tenho orgulho de fazer, que eu queira deixar para os meus filhos, para as pessoas, e que, de alguma forma, tem um significado especial. Claro que só ter relevância emocional não vai, né, não vai fazer com que você consiga revelar o seu propósito. Tem bastante de disciplina, tem bastante desse caminho de fazer acontecer, de atitude mesmo, de colocar a mão na massa e fazer acontecer. O terceiro ponto que eu queria colocar aqui é a questão do podemos mudar, que é achar um propósito não é um ponto lá no final, né? Assim como muitas vezes a gente pensa a felicidade. Então, serei feliz quando eu conseguir o meu emprego, quando eu conseguir o meu casamento, quando eu conseguir a minha promoção, quando eu tiver X dinheiro na conta, aí sim eu serei feliz. Então, propósito também, quando eu escrever um propósito bem bonito, né, e colocar isso em algum lugar, para mim, pelo menos, aí sim o propósito. Eu acho que aqui a gente pode ter vários propósitos, vários caminhos, e mudar também, incrementar, rever a rota. Né? Então, não é um caminho único, não é um caminho, um mapa fixo. Né? A gente pode mudar de rota, assim como no Waze, no GPS, a gente pode rever o caminho e mudar. E a gente só consegue fazer isso quando a gente presta atenção no nosso aqui e agora.